Olá, boa tarde, amigo internauta que acompanha aí o Facebook do Diário da Região. Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, estamos aqui realizando mais um Política em Debate. Ao meu lado aqui está o jornalista também, meu colega da editoria de política, Vinícius Marques. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, mais ou menos, né, pessoal? A gente que está trazendo aí nos últimos dias várias informações sobre os desdobramentos da denúncia que envolve aí diretamente uma licitação com um cheiro de irregularidade lá da empresa municipal de urbanismo. E nós trouxemos mais informações hoje na edição do Diário da Região e a coisa parece que não tem fim, né, Vinícius? A licitação, a famosa licitação da Área Azul Digital, agora tem um sério problema porque já existe um requerimento de CPI protocolado, já assinado na Câmara, né? Que espera o recesso dia 22 para começar a investigar. E ontem chegou a informação de que o representante da empresa que ganhou para fazer esse projeto, esse contrato, que é sócio de uma funcionária que era funcionária da EMURB, que foi demitida, teria procurado alguns vereadores e falado que iria falar sobre essa licitação e que teria supostamente um esquema aí nessa licitação, né? Então, os vereadores, muitos vereadores confirmam, outros vereadores estão muito quietos sobre o assunto, mas todos focados para que quando for protocolada a CPI, eles irem para querer convocar essa pessoa e ter mais detalhes sobre a licitação, que é muito confusa realmente, porque tem 3 empresas que participaram, duas empresas são de familiares do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ulisses Abdala. A diretora da EMURB já foi afastada. A Vânia Pellegrini, a Vânia Pellegrini foi afastada já na semana passada. Existe outro contrato que agora o Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público também já vai investigar a questão da Área Azul. Existe outro contrato que o Ministério Público também quer saber informações, que é um contrato de manutenção de equipamentos de informática, Rodrigo, que é outra empresa que também tem como sócio, como um dos sócios, a Roberta, que foi exonerada. E quem teria procurado os vereadores é o Wagner, que é o marido dela, para falar sobre essa licitação. Me parece que tem muito ainda a ser investigado, inclusive pelo Ministério Público e também pela CPI. O governo nega que tenha conhecimento de irregularidades, vai apurar, e a própria empresa também não é difícil a gente falar com esse empresário. Ele atendeu o telefone uma vez no último sábado e falou apenas para a gente que foi um erro ter mantido a mulher como sócia na empresa. Isso foi a única coisa. Ele disse que ia procurar questões jurídicas e tal. O Ulisses está transtornado com a situação, com a afirmação de que... Ele nega todas as acusações. Nega, né? E disse que agora a novidade de hoje é aquilo que você falou, que ele teria procurado um dos vereadores, um empresário, e teria dito que o Ulisses teria ficado de procurar as duas empresas para participar junto com a empresa dele na licitação da Área Azul, né? O que ele nega veementemente. Mas é uma acusação muito grave e os vereadores agora aguardam que ele fale isso oficialmente na futura CPI da EMURB aí lá na Câmara, né? Pois é, a acusação é grave. Agora vamos ver como vai ser o procedimento na hora que essa pessoa for convocada pela CPI. Há uma movimentação grande, a gente está apurando, para que talvez o Ulisses seja convocado por uma comissão permanente da Câmara, que aí permite isso, e um empresário convidado a ir lá. É período de recesso ainda, que vai até dia 22, então essa convocação também da Câmara, ela não seria talvez imediata, né? De qualquer maneira, esse é um assunto que ainda parece que vai dar muito pano para manga. Eu tenho aqui a cópia dos contratos em questão. Esse é o contrato da Área Azul Digital, com a empresa Inovar e Cartuchos de Suprimento. É o que tem disponível na internet. É bom ressaltar que pouca coisa da EMURB é disponível no site da Prefeitura, diferentemente de outros contratos, de outras licitações. Não houve, Rodrigo, divulgação de quem participou oficial, em publicações oficiais, ata da carta convite, que a EMURB convidou as empresas. Então é uma situação
muito que tem que ser apurada mesmo. O contrato está disponível na internet da Área Azul Digital, ninguém assina. E o outro contrato é esse de manutenção do serviço de informática, foi firmado no final do governo Valdomiro com a empresa que chama WRC. E aqui, esse daqui eu consegui, tem a assinatura das pessoas, que é da última, foi o Alexandre Carvalho, que na época que assinou. Ele foi renovado automaticamente, esse contrato tem uma cláusula de renovação automática anual por 4 anos. É uma situação que deve ser apurada também, esse contrato de manutenção de informática. Mesmo porque quem vai fazer essa investigação pelo Ministério Público é o doutor Cláudio Santos de Moraes, que ele já requisitou, inclusive, toda a documentação das 2 licitações. Não, primeiro a princípio da Área Azul. Da Área Azul. Da Área Azul Digital, ele estava concluindo ontem a portaria de instauração do inquérito para encaminhar para a Prefeitura, dando 30 dias para o município e EMURB responderem todos os detalhes dessa carta convite, quais foram as empresas, CNPJ, tudo detalhadamente, quais foram as propostas, e também uma empresa foi desclassificada, ele também está querendo saber os motivos, por que essa empresa parece que ela não estaria nem em condições de ter sido convidada e por que foi convidada. Um rolo só, né, essa licitação. E o outro contrato, só isso daí, esse outro contrato, o Ministério Público deve chegar a uma conclusão se abre um novo inquérito ou inclui na mesma investigação. Exato. Conversei com o Dr. Cláudio ontem, ele falou, olha, eu estou analisando, eu já recortei aqui publicações do Diário a respeito desse contrato. Ele estava, a princípio, verificando se é um caso de um inquérito à parte ou se faz ou anexa na investigação da Área Azul. O Cláudio parece, a princípio, querer focar na Área Azul. O problema desse outro contrato aqui é que a mesma funcionária que foi demitida consta como sócia. Esse é o problema, e foi uma dispensa de licitação que teria sido consultada a outras 2 empresas sem CNPJ, segundo a atual gestão do Edinho Araújo. Então, eu acho que, com relação a toda essa questão da Área Azul e os andamentos recentes aí, a situação acho que ainda vai longe, e sem contar que é claro que a Área Azul Digital fracassou totalmente, né? Enquanto isso, o programa já começou dando falha logo no primeiro dia, e agora... Foi aí que despertou a curiosidade, né, de saber por que não funcionou e teve todo esse desdobramento. Né? E a EMPRO, segundo a Prefeitura, colocou o secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, como presidente interino da EMURB, e agora vai chamar a EMPRO para tocar esse projeto. E nós vamos, parece que dar alguns detalhes na edição de amanhã sobre como vai ser isso daí, né? E estamos acompanhando, inclusive tem aparecido novas denúncias que estão sendo checadas e apuradas, mas é um assunto que parece que vai longe. E só lembrando que tem muito vereador também criticando o prefeito, o Edinho, por ter mantido o list e não a Vânia, né? O Marinho, por exemplo, o José Carlos Marinho fez muitas críticas em relação a isso, né? O Edinho considerou que as justificativas do list de familiares dele participaram, no caso a mulher e uma irmã, desse convite, ele não sabia disso e foi considerado satisfatório, até, esse é o termo, na nota oficial da Prefeitura. Então a situação está realmente complicada na EMURB, está sendo feita uma auditoria, e um inquérito no Ministério Público, uma CPI à vista e denúncia pipocando para tudo quanto é lado. Né? Vai sobrar provavelmente uma ação civil pública, aí, muito provavelmente por improbidade administrativa, já que a empresa aí dessa servidora que foi demitida recebeu em torno aí de R$80 mil, né, dessa carta de convite. Ela ganhou por R$78 mil, mas a Prefeitura afirma que houve um pagamento apenas de parte desse valor, né, 5 parcelas, seriam 12 parcelas, pagou 5. Outra coisa que tem, esse primeiro pagamento foi feito em julho, e a Câmara aprovou um projeto do Edinho às pressas no final do ano, repassando 350 mil para a EMURB para implantar esse projeto como um todo, né? Coisa que tem irritado muito vereadores assim, em conversas informais ou abertamente, falando sobre, pediu tanta pressa e já estava gastando dinheiro, né? A EMURB, o município dá um posicionamento de que investiu sim do orçamento dela, mas que depois precisava repor, né? Então tem isso também, tem um projeto que foi aprovado, que está dando uma discussão grande na Câmara. Vários desdobramentos, né, nos próximos meses aí. Parece vários.
Então, Vinícius, uma coisa também é a se perder de vista. A gente trouxe também um furo de reportagem na edição de hoje. Foi a questão da construção do novo viaduto da rua João Mesquita, onde aí esse viaduto vai ser usado como a principal porta de entrada e saída aí dos ônibus do novo terminal da estação Central Park, que está sendo construída lá na antiga Praça Cívica, né? O prefeito Edinho Araújo, essa obra deve ficar pronta no máximo em 15 dias, segundo o secretário de Obras Sérgio Issas. Mais a obra da estação Central Park, que foi iniciada pelo governo Valdomiro, deve ficar apenas para dezembro deste ano, né? Em princípio ia ficar para junho, mas devido a uma série de outros problemas verificados pelos técnicos da prefeitura, esse prazo aí foi expandido mais 6 meses, Vinícius. Você acha que esse projeto vai ter fim? O prefeito fez críticas abertas na entrevista final de ano aqui para o Jornal Diário da Região. Ele criticou duramente, né? Para começar, ele nem faria obra naquele local, né? O que você acha que vai acontecer nesses próximos meses aí com essa obra? E com o viaduto? Será que está pintando mais um elefante branco aqui na cidade? Depois daquela ponte também lá na região da Represa, que leva a nada a lugar nenhum? O viaduto está ali na João Mesquita. Quem passa ali pelo Jordão Reis vê a dimensão que é essa obra, né? É uma obra gigantesca. Ela teve custo de mais de 7 milhões de reais, né? E agora ela vai ficando pronta para ficar um belo enfeite para a cidade. Acho que para quem for fazer, por exemplo, um voo aéreo, ou até muito drone agora pode ser utilizado, vai ficar bem interessante. Agora custou 7 milhões e não vai ser usado a princípio. Sei que existe, inclusive tem na reportagem, uma maneira aí de uma tentativa de otimizar isso para que é um viaduto gigantesco, mas só para ônibus, né? Para que utilizem os ônibus de alguma maneira para não ficar um grande enfeite para a cidade de 7 milhões. O secretário Sérgio Issas, ele colocou o seguinte: como a outra obra, a Estação Central Park, não vai ficar pronta e o viaduto já em 15 dias está pronto, ele vai ver a possibilidade com os técnicos lá da Secretaria de Trânsito de desviar os ônibus para começar a usar o viaduto. Mesmo porque ele disse que o piso ali precisa do ônibus rodar ali em cima para sentar, para dar liga, né, no asfalto, eles falam, né, para fechar o asfalto ali. Então seria importante começar a usar o viaduto, mas isso eles não sabem se vai dar certo, porque existe aquele mini terminal na Pedro Amaral que muitas pessoas utilizam, né? Como é que eles vão desativar o mini terminal se a estação Central Park não está funcionando ainda? O Edinho já colocou aqui para a gente, inclusive, que vai ser difícil, muito difícil fazer a desativação, inclusive, do terminal antigo, do velho terminal de ônibus, né? Então, isso também é um caso aí que o Ministério Público deve começar a olhar com mais carinho, porque é mais uma obra que vai ficar pronta e com o tempo aí ela pode ter alguns prejuízos, né? E outra coisa, só deixando claro, a população não vai poder passar pelo viaduto. Ele é exclusivo para os ônibus, né, Vinícius? Mas aí a população vai dentro deles, né, no caso. Transporte coletivo. Justamente. Mas com o carro mesmo, o cara não vai poder passar pelo local, né? Mas a questão muita gente está querendo. Vai passar, né? A gente recebeu até nos comentários da notícia hoje. Aí eu queria passar com o meu carro no viaduto e tal. Não, pessoal. Tem gente fazendo só para ônibus, né? Tomar cuidado. É só para ônibus. Talvez logo vire uma grande pista de skate. Agora a gente não sabe. Algo como um minhocão lá, igual um minhocão em São Paulo, que durante o final de semana eles fecham e a população utiliza até para fazer churrasco. Mas falando um pouco mais sério, a questão do terminal, o terminal ali, na Estação Central Park anunciada pelo Valdomiro, ela tinha um prazo de alguns meses para o projeto e 1 ano para ser concluído, prazo que a atual gestão considerou já inexequíveis, junto também o prazo do próprio viaduto, porque o viaduto está 1 ano atrasado, o terminal está 1 ano atrasado. O terminal é um grande problema, porque ele já teve paralisado, logo começou a furar lá, teve as perfurações para as estruturas das obras. A gente apurou e divulgou já esse ano que ele foi paralisado de novo na hora de colocar as estruturas
que dariam sustentação às enormes barras que estão sendo colocadas lá, por causa de tubulações ali do SEMAI, que até então se desconhecia que tinha. Emissários de esgoto, né? De esgoto, parece que rede de água e alguma coisa de energia elétrica. Então, é uma obra que vai indo e vai parando, é uma obra que tem uma dinâmica lenta, e mais do que isso, a Prefeitura quer alterar mas parte do projeto. Para isso é preciso do aval da Caixa Econômica Federal, que esse dinheiro vem lá do governo federal, para conseguir fazer as adequações, e não se sabe ainda como que os ônibus que vêm da Avenida Alberto Andaló vão chegar no Terminal Novo na Praça Cívica, se entupindo o viaduto que existe ali. O Abreu Sodré. Ou passaria de um lado para o outro, tem a linha do trem no meio. Segundo o ex-prefeito Valdomiro, o projeto previa um novo viaduto ali que o governo Edinho disse que não está previsto. Desconhece, né? Então fica ainda um ano depois de uma nova gestão assumir, obras importantes e grandes sendo em andamento, mas com jogo ali de empurra, tinha feito o viaduto. Existe também problema nos corredores de transporte coletivo, que é alvo até de CPI, que a Prefeitura disse que também tem erro no projeto. O Edinho disse que o primeiro ano de governo dele foi só para arrumar projeto, coisa que não tem agradado muito o Valdomiro, apesar de ele ter mantido um certo silêncio sobre isso, quando poucas vezes ele faz algumas críticas pontuais, né? Mas a equipe que era do Valdomiro falou, o projeto estava lá, ele tem que ser executado, não um jogo de empurra, mas o final das conclusões são assim, algumas obras ficam prontas, é o caso do viaduto da João Mesquita, e o que vai ser feito com esse viaduto. Se o terminal não está pronto, era uma grande ligação de acesso ali à região norte. Vai desafogar o trânsito, né? O viaduto, claro. Se no futuro aí, se a obra vai ter que ser concluída, porque o prefeito Edinho disse que não pode paralisar a obra, porque paralisar a obra significa prejuízo aos cofres públicos. A Prefeitura tem um contrato com o próprio governo federal, dentro do repasse do grande projeto da mobilidade urbana, para concluir todo esse projeto. E ali a ideia é desafogar o trânsito, principalmente naquela parte ali da Pedro Amaral. Da Pedro Amaral também, e já que os ônibus eles passam por uma outra rua, que é exclusiva também ali naquela região, para chegar ao mini terminal, né? Tirando todo esse trânsito dali, o prefeito acredita que vai conseguir melhorar o fluxo, o tráfego de veículos naquela região. Não, sem dúvida, o plano de mobilidade urbana é uma coisa que, em tese, é só para trazer melhorias e menos transtorno para os moradores, né? Principalmente para quem anda com um veículo, para quem anda a pé e para quem principalmente utiliza o transporte coletivo. Uma via rápida dessa de acesso do Terminal Novo para a região norte, que é mais populosa da cidade, é óbvio que é uma coisa que é boa para o município, mas desde que funcione. Não, é incomum, ou infelizmente comum, no âmbito das administrações, não só aqui, ficar pronto uma grande estrutura e não dar prosseguimento a ela. Sim, Vinícius, inclusive aqui, com a nossa produção aqui, feita pelo Marcão, a gente tem aqui a pergunta, justamente essa pergunta, se o pessoal acha que essa obra vai se transformar em um grande elefante branco. Qual que é a sua opinião? A obra está lá. O viaduto da João Mesquita está quase pronto, vai ficar pronto em 15 dias. A Prefeitura ainda avalia como vai utilizá-lo, né? Então, se ele não pode se pode passar ônibus não da maneira que estava previsto originalmente, então ele pode ser um elefantinho branco, passando alguns ônibus e não ser utilizado da maneira que foi prevista inicialmente, né? A gente tem a participação do amigo internauta aqui, o pessoal comentando bastante sobre a questão do ex-prefeito Valdomiro Lopes, pedindo investigação aí sobre as obras do Valdomiro também, criticando até sobrando também para o partido do prefeito PMDB, né? Mas eu queria saber de vocês também aí, pessoal, sobre essa questão aí, da opinião de vocês, da pergunta aí, se vocês acham que essa obra vai se transformar aí no futuro num grande elefante branco. Não tem como, as pessoas passam ali
É um viaduto enorme que passa sobre o viaduto Jordão Reis e que chama muita atenção. Eu tive lá ontem, a obra está praticamente pronta, já com a iluminação, inclusive falta ali ligar essa iluminação. O secretário Sérgio Issos, também de obras, me disse que na próxima segunda-feira eles vão, os técnicos da Secretaria de Obras, vão lá nesse viaduto fazer aquela vistoria final para o recebimento da obra, que foi executada por cerca de 7 milhões e 600 mil reais pela empresa Construeste, que também executa a obra da Estação Central Park. Mas, Vinícius, o último assunto que a gente queria também abordar é o apoio aí, o Aloysio Nunes declarou apoio aberto aí ao pré-candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSDB. Você acha que isso foi uma afronta aos outros caciques do partido, como o Fernando Henrique Cardoso? Você acha que o Aloysio está correto nessa postura dele? Mesmo porque o PSDB deixou o governo Temer e ele foi o único ministro aí do PSDB que permaneceu. O que você acha dessa questão? O PSDB ele vive nessa disputa interna aí já faz um bom tempo, né? Primeiro começou com o Dória querendo se postular como candidato, o Aécio Neves estava lá e em meio a tanta denúncia da Lava Jato, é uma candidatura impossível. O Alckmin assumiu o comando do partido, teve um discurso de união aí e já começou de novo o PSDB a se disparar, principalmente porque houve uma análise aí de algumas pessoas de que o Alckmin deveria chegar até abril com 10% já das intenções de voto, né? Então, como ele tem bem menos do que isso, a princípio, o PSDB está começando de novo a entrar num atrito e o senador Aloysio tentando se posicionar para defender a candidatura do Alckmin. O PSDB parece sempre tropeçar em problemas que ele mesmo arruma. Porque uma hora, quando estava aparentemente, tem um candidato, vão tentar união para trabalhar em cima dele, eles não conseguem. Então está meio complicado aí. Inclusive a Aloysio deve disputar, ainda não definiu, né? Inclusive você vai disputar a reeleição ao Senado. E o partido aqui de Rio Preto, só para a gente concluir, pessoal, o partido aqui de Rio Preto, o PRP, que tem sede nacional aqui na cidade, lançou e anunciou a pré-candidatura do apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz da Atena, como pré-candidato ao Senado. Seria uma briga boa aí, já com a Marta Suplicy também deve entrar na disputa. A Aloysio, a própria Marta, o da Atena, o apresentador. Aí é uma eleição dura também para o Senado, né? Que o Aloysio surpreendeu na última, né? Com recorde de votos, né? O Aloysio foi muito bem votado na última eleição. O mandato do senador é de 8 anos, né? Mas ele não tinha o nome dele envolvido aí em delações, como foi o caso de algumas. Existe um inquérito também com relação ao Aloysio no Supremo Tribunal Federal, né? Existe, queira ou não, parte dos eleitores não veem o governo atual do Temer com muito bons olhos, tanto é que ele tem uma aprovação muito baixa. Outra parte que defende as reformas que ele tem proposto acha um avanço, em que pese todas as denúncias. Eu acho que a eleição vai ser uma grande caixa de surpresa, porque depende de muito desenrolado, muita investigação que está sendo feita, porque a Lava Jato pode estar de férias, mas também ela não acabou. Então a gente não sabe exatamente o efeito das coisas e o efeito de outras candidaturas, como já falamos aqui. Lula vai ser julgado, não se sabe que vai ser candidato. Dia 24 agora, o presidente Lula vai ser julgado a favor. No recurso, na apelação dele, no caso do triplex. Já estão falando como é que vai ser, caso de condenação, por quantos votos vai ser, que espécie de recurso vai ter que entrar. Parece ser uma novela longa jurídica, mas não acredito que ele venha a ser candidato, ou pode vir a ser, e depois na última hora mudar. Tem a força do Bolsonaro no meio disso tudo, e outros nomes pipocando por aí. É uma incógnita, um ano que está uma incógnita ainda. A disputa claramente quem são os candidatos, porque até depende muito da justiça e todo mundo que está no meio político, pelo visto, é evidente, há exceções, mas parece que está sujeito aí, no outro dia, ter um nome envolvido, citado, não sei o quê. O Serra agora foi citado novamente numa outro depoimento, né, de pagamento de suposta propina, mais de 50 milhões. Ele é cotado para ser candidato a governador, então a política esse ano promete.
Legal. Isso aí. Pessoal, agradeço vocês aí. Esse foi o Política em Debate aqui no Facebook do Diário da Região. Acompanhem lá também. Nós temos o nosso Instagram, do Diário da Região, e também o nosso Twitter com informações exclusivas e no momento em que elas acontecem. Um grande abraço e até a próxima semana. Boa tarde, pessoal.